Deuteronômio, capítulo 17. Esse capítulo é muito rico, muito precioso. E ele traz para nós essas questões. Primeiro, a questão da idolatria. E nós trabalhamos a adoração. Depois ele traz a questão dos julgamentos de questões difíceis. E aí a gente trabalhou a liderança na perspectiva da submissão. E agora ele traz o assunto do líder. O líder. Deus está dizendo assim, olha, discípulo, ou você faz, ou você não é. Quem não faz discípulo, muito provavelmente não é discípulo. E aqui a gente já vê claramente todas as orientações para que um líder seja bem-sucedido. Eu estou falando que não é salvo? Não é isso que eu falei. Eu estou falando que não é servo? Não é isso que eu falei. Estou falando que não vai para o céu depois que morrer? Não é isso que eu falei. O que eu falei é, quem não faz discípulos não é discípulo. Porque a palavra discípulo é uma palavra grega para aluno, para talmid no hebraico. Aluno. Você ser salvo por Jesus é uma coisa. Isso é pela graça mediante a fé. Outra coisa é você ser aluno de Jesus. E em Jesus se tornar mestre de outros alunos. Discipular pessoas. Ensinar. Aquilo que você aprende com Jesus, você ensina para o outro. Esse é o processo de discipulado que fez a igreja permanecer viva até hoje. Os 12 discípulos fizeram outros discípulos, que fizeram outros, e chegou aqui em Guaranhuns. E nós precisamos fazer outros e mais discípulos, para que após a nossa geração, enquanto Cristo não voltar, a igreja tenha uma continuidade. Porque se a gente não fizer discípulos, se a nossa geração não discipular ninguém, a igreja acaba na nossa geração. O que faz a igreja se perpetuar na terra é o processo de discipulado, porque se a gente não ensina ninguém, ninguém vai aprender, e se ninguém aprender, ninguém vai crer, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a gente não prega, se a gente não batiza, se a gente não faz discípulos, a gente não está cumprindo a grande comissão de Jesus, e consequentemente a igreja vai ser extinta. Não vai existir mais igreja. Se você é discípulo de Cristo, e está investindo na vida de alguém, em oração, em relacionamento, se você está se consagrando, convivendo e convidando pessoas para Cristo e sua igreja, você é sim um líder na igreja. Porque se você se relaciona com alguém que sabe menos que você, você é líder daquela pessoa, naquele processo. E isso não tem a ver só com Bíblia. Se o Márcio pegar um menino e ensinar a tocar carrom, depois o dia que o Márcio não vier, o menino senta e toca, é um discípulo. O Juninho não puder tocar o baixo, mas ele ensinar alguém, depois alguém é discípulo dele. Deu para entender? Não precisa ser Bíblia, não precisa ser teologia. Se você ensina algo para alguém e investe na vida de alguém para passar aquele conhecimento, para que isso se propague, quando eu guardo o conhecimento só para mim, é uma pessoa. Quando eu pulverizo e compartilho esse conhecimento, vai ter uma abrangência muito maior. E quando eu precisar de ajuda, aqueles a quem eu compartilhei o conhecimento podem me ajudar de volta. Quando eu troquei de telefone, eu reparei que eu tinha perdido todos os arquivos. Aí o que eu fiz? Chamei os alunos do Instituto Bíblico presenciais. Eu tenho uma lista de transmissão com eles, onde a cada aula eu vou compartilhando com eles os slides e o material que eu usei, um livro, uma apostila. Quando eu perdi tudo de um aparelho para o outro, se esse conhecimento tivesse só comigo, eu teria perdido tudo. Mas como eu compartilhei com eles, aí eu fui e mandei uma mensagem para todos eles assim, ó: gente, troquei de telefone e perdi tudo. Vocês podem me mandar os slides e os materiais do Instituto Bíblico? Começou a chover arquivo no meu telefone e eu recebi tudo de volta. Por que é que eu não perdi o conteúdo? Porque eu compartilhei. Todas as vezes que eu quero guardar tudo para mim, eu perco. E todas as vezes que eu compartilho, eu ganho. É isso que Jesus queria ensinar quando ele disse que aquele que quiser guardar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que a entregá-la por amor de mim, ganhá-la-á. Se você compartilha algo com alguém, você tem um conhecimento, você tem um arquivo, você tem algo com você que ninguém ao seu redor tem, e você compartilha com alguém, automaticamente naquele assunto, naquele momento e naquele restrito relacionamento,
você se colocou como líder daquela pessoa. Então essa mensagem que fala aqui nesse contexto, especificamente dos líderes políticos da nação, os reis, eu gostaria de extrair aqui algumas lições espirituais para a nossa vida cristã, porque se eu estou fazendo um discípulo, embora eu não seja líder formal na igreja, eu não sou líder de nenhum ministério, eu não faço parte do conselho, da diretoria, mas se eu estou discipulando alguém, se eu estou criando o meu filho, eu sou líder dele. Se eu tenho alunos, eu sou líder deles. Deu para entender, irmãos? Todos aqueles que a gente se relaciona para ensinar algo, para compartilhar algo, automaticamente a gente se torna líder deles, referência na vida deles. Porque quando Deus estabelece princípios na sua palavra, esses princípios são atemporais, imutáveis. No tempo e no contexto de Moisés, a orientação foi essa. No tempo e no contexto de Paulo, a orientação foi a mesma. Porque quando Deus nos dá princípios, os princípios são imutáveis. Muda o contexto, muda a cultura, muda tudo, mas o princípio de Deus não muda. Se nós mudarmos os princípios, estamos prontos para cair. A gente pode mudar a embalagem, mas o conteúdo é imutável. Não imitar quem está à nossa volta, não desejar as coisas materiais e não se afastar do livro desta lei. Se formos assim, a gente permanece fiel, firme, irrepreensível, e a igreja se propagará e o reino de Deus será estabelecido na terra através de nós, os líderes de Deus. A Bíblia é o cuidado de Deus para a liderança do seu povo. Ó Senhor, que eu lidere, que eu discipule, que eu ensine sempre com a minha vida, através das verdades e dos princípios deste livro sagrado. Amém.